Bom, olá pessoal, como vão vocês? Na semana atualmente que estamos, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a estruturação do período composto por subordinação. Na semana passada, nós falamos sobre a coordenação, sobre a classificação que alguns tipos de orações coordenadas têm. E nessa semana nós vamos ver sobre a subordinação. Bom, então aqui um recado, né? Vocês aprenderam sobre a diferença entre coordenação e subordinação e que essa diferença está na dependência ou não das orações, né? Na dependência ou na independência. Já que o segundo verbo, né, não depende sintaticamente do primeiro. Tratar-se-á de coordenação. Caso contrário, teremos a subordinação, que é o segundo verbo que completará o sentido do primeiro. Algo que já estudamos nas aulas passadas, né? Hoje vamos ver sobre a subordinação, então. Aqui algumas palavrinhas que nos lembram, né? Oração, quando o período é composto é porque há duas ou mais orações. E no caso da subordinação, temos o caso de dependência sintática, tá bom? Então, vamos entender com mais detalhes. Bom, então, observando esse trecho abaixo, temos uma seguinte oração. Não imagino por quê, né? Ou aqui também outras opções de conjunções. Não imagino se, não imagino quando, não imagino como, não imagino onde ou quando, né? Então, tem outras opções. Mas no caso aqui é o porquê. Não imagino por que comprou outro carro, certo? Então, temos o verbo imagino, do verbo imaginar, eu imagino, você imagina, ela imagina. E o verbo comprou, o verbo comprar, eu compro, você compra, ela compra. Note que o segundo verbo completa o sentido do primeiro e pode ligar-se ao segundo pelas conjunções integrantes, né, que estão grifadas. Integrante porque liga e integra as orações e não possui valor semântico. A oração aqui, a conjunção aqui em si, não possui sozinha um sentido, um valor semântico, um significado, tá bom? Bom, mas elas integram essas duas. Se elas integram, essas orações integram uma oração à outra, elas estão exercendo uma dependência entre elas, elas estão integradas, estão mais conectadas, né? Estão mais ligadas, olha aqui a palavrinha. Outra conjunção muito utilizada é a conjunção que. Então, vocês vão ver que a palavrinha que, sozinha mesmo, aparece muito nesse tipo de construção. Nesse primeiro momento, estudaremos as orações subordinadas substantivas. É um tipo delas. Então, orações subordinadas é o que estamos estudando, as que têm dependência entre elas, e substantivas, né? Elas recebem este nome porque a segunda oração pode ser substituída pelo pronome isso. Dessa maneira, o trecho acima poderia ser escrito da seguinte forma, né? Não imagino, né? Não imagino isso, tá? Então, sempre tenham em mente essa questão da segunda oração poder ser substituída pelo pronome isso. Isso é uma maneira de, uma técnica que pode se usar para ter certeza de que é uma oração subordinada substantiva. Bom, elas são classificadas, então, além de ser orações subordinadas substantivas, elas recebem outra classificação. Orações subordinadas são classificadas de 6 maneiras. Então, subjetiva é a que funciona como sujeito,
Então, subjetiva, sujeito da oração principal. Aqui temos um exemplo. É preciso que a saudade desenhe linhas perfeitas. Sempre muito comum as orações subjetivas, subordinadas, substantivas, subjetivas comecem com é preciso, é necessário, por exemplo. Então, a primeira oração é composta por verbo de ligação. Primeiro detalhe é o verbo verbo ser. Não se esqueçam, verbo ser, verbo estar, verbo permanecer, tornar, né? Mas o verbo ser e o estar são muito comuns como verbo de ligação, tá bom? Então, se a primeira oração é composta por verbo de ligação e a segunda oração é sujeito da primeira, ela vai ser, então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É preciso que a saudade desenhe linhas perfeitas. Quando queremos saber o sujeito, perguntamos quem. Então, é preciso saber quem, né? É preciso saber que a saudade desenha linhas perfeitas. Essa oração inteira aqui é o sujeito dessa primeira oração principal aqui. A segunda, predicativa, que funciona como predicativo do sujeito da primeira. Então, o problema é que não sei nada de inglês. A primeira oração é composta por verbo de ligação, também é composta por verbo de ligação. Novamente, o verbo verbo ser. Como já sabemos, quando temos predicativo do sujeito, é porque temos verbo de ligação. Os dois andam juntos, né? Então, o problema, no caso, é o sujeito. Essa oração toda aqui na frente está caracterizando o sujeito problema. Então, essa oração ela é predicativa. Ela está predicando, dando característica para esse sujeito aqui. A segunda oração é predicativa do sujeito da primeira oração. Não estudamos mais os predicativos, os sujeitos, estudamos orações que exercem funções desses elementos sintáticos, tá bom? A letra C, então, objetiva direta. Temos objetiva direta e objetiva indireta. A objetiva direta é a que funciona como objeto direto da primeira, que é a oração principal. Então, essa oração aqui, completa, ela inteira, vai ser um objeto direto, vai ter uma função de objeto direto perante a primeira. A primeira oração é composta por um verbo transitivo direto, não é mais verbo de ligação. Então, eu sei. Sei do verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Eu sei. Poderia ser somente um objeto direto. Por exemplo, eu sei matemática. No caso, eu sei que te amarei eternamente. Então, este objeto está na forma de uma oração, tem um verbo aqui. Então, este verbo, ele completa, essa oração aqui completa o sentido deste verbo primeiro aqui. Eu sei o que te amarei eternamente. Então, a segunda é o objeto direto da primeira. Objetiva indireta é a mesma coisa que a objetiva direta. Funciona como objeto indireto da primeira. Lembrei-me de que hoje sairemos à noite. A grande diferença está na presença de preposição, né? Vou até grifar aqui para vocês observarem. Então, a preposição de. Lembrei-me de que hoje sairemos à noite. Então, a primeira oração é composta por um verbo transitivo indireto. Esse verbo aqui, ele precisa de que tenha uma preposição aqui.
Então, eu não posso dizer, lembrei-me que hoje sairemos à noite. É um erro de gramática, tá? Então, lembrei-me de que hoje sairemos à noite. E a segunda oração é o objeto indireto da primeira, certo? Então, pergunte para o verbo, lembrei-me de que? De que hoje sairemos à noite. Toda essa oração tem a função de objeto indireto perante esse primeiro verbo da primeira oração. Continuando, temos a completiva nominal. Muitos alunos confundem, mas o complemento nominal nada mais é do que algo que está se referindo a um nome, a um substantivo, a algum adjetivo, por exemplo. No caso da objetiva direta e objetiva indireta, as orações completavam o sentido dos verbos. Eu sei que te amarei eternamente. Então, o que te amarei eternamente completa o sei. Lembrei-me de que hoje sairemos à noite. Isso complementa o sentido deste verbo. Na completiva nominal, ela funciona como complemento nominal da primeira. Então, a primeira oração tem um substantivo de sentido incompleto, geralmente um substantivo abstrato, por exemplo, o nome de um sentimento, o nome de uma característica de alguém, certo? Então, certeza, beleza, feiura, etc. A segunda oração, então, vai complementar esse sentido que está incompleto desse substantivo que está na primeira. Então, ele tem certeza. Então, certeza que é o substantivo que está aqui. E de que conseguirá a vaga de estagiário. Certeza precisa de complemento. É um substantivo que necessita ser complementado, ele tem a necessidade de ser complementado. Então, ele tem certeza de que conseguirá vaga de estágio, certo? Também nas completivas nominais, também há a presença da preposição. Só lembrando, da preposição também é importante aqui. Nesse caso, complementa o verbo na objetiva indireta e na completiva nominal completa um nome, um substantivo aqui. A positiva, muito simples, porque a pontuação contribui para a gente aprender isso aqui. Então, é a que funciona como o aposto da oração principal. Já estudamos o aposto. O aposto é algo que explica, tem a função de explicar. Ele disse a verdade. Então, vai explicar qual é a verdade. Que se interessaram pelo cargo. Então, toda essa oração aqui, ela é aposto desta aqui. A primeira oração tem uma explicação, e essa explicação é complementada logo após um sinal de pontuação. A segunda oração é uma explicação da primeira. Não precisa ser somente os 2 pontos, pode ser vírgula, mas geralmente 2 pontos nesse caso. Geralmente 2 pontos, porque separa, demarca mais fortemente esse aposto, certo? Bom, então aqui tem algumas lembranças para fazer os exercícios. Vou fazer 2 vídeos, esse material é um pouquinho extenso, então eu vou terminar esse vídeo com essa explicação aqui. Isso aqui é de suma importância, muita importância nessa matéria. Então, primeira atenção para essa explicação. Se a primeira oração, num período, começar com um verbo de ligação e logo após não estiver a conjunção, ela será classificada de subjetiva. Então, da maneira que está aqui, tem um verbo de ligação e não tem logo após a conjunção está mais longe. Então, verbo ser, verbo é, e lá na frente, não está ao lado do verbo a conjunção. Então, ela é classificada como subjetiva. Já, se a primeira oração for
for um verbo de ligação e logo em seguida vier a conjunção, ela será classificada de predicativa. Então, as duas, tanto a subjetiva quanto a predicativa, apresentam um verbo de ligação. A diferença é essa. Essa diferença ajuda muito na diferenciação das duas. Aqui temos, então, o verbo de ligação ao lado, completamente ao lado da conjunção. E aí sim, predicativa. Então, é a verdade que move a humanidade. Então, subjetiva. A verdade é que não sei mentir. Predicativa. Então, nesse caso aqui, subjetiva, nesse caso, predicativa. A atenção 2 vai um lembrete para todas. É um passo a passo para classificar as orações. Se se tratar de verbo de ligação, identifique as opções acima. Então, se for verbo de ligação, na primeira oração, vocês vão observar se é subjetivo ou predicativo, da forma que está descrito acima. Se se tratar de verbo transitivo, verifique se logo após o verbo há uma preposição ou não, né? Verifique se há ou não e classifique em objetiva direta, se for sem preposição, ou objetiva indireta, que é com preposição. Então, verbo de ligação, essas duas opções. Se for verbo transitivo, aí você vai observar se é objeto direto ou objeto indireto. A oração seguinte. Se na primeira oração não for nenhum dos casos acima e houver algum substantivo de sentido incompleto, a oração será completiva nominal. Se houver sinal de pontuação logo em seguida, houver uma oração que funciona como explicação da anterior, será positiva. Então, vamos aos exercícios no próximo vídeo. Vou fazer 2 vídeos para explicar com detalhe, tá bom?